Olá, guerreiros! A solidão dos homens modernos é de longe um dos maiores problemas do século XXI. E o pior de tudo é que quase ninguém realmente compreende o que é esse problema. Nem os próprios homens que estão sofrendo com isso entendem a origem, o que realmente é essa solidão, e por conta disso ficam presos num sofrimento, numa tristeza absurda. Mas nesse episódio nós esclareceremos tudo isso. Começando com uma história pessoal que talvez você já tenha passado por algo semelhante. Veja, quando eu tinha uns 18 anos, no primeiro ano da faculdade, eu fiz amizades de uma certa forma superficiais. Eu estava num país diferente, mas encontrei aqueles colegas para, num final de semana, tomar uma cerveja, jogar videogame, ir num bar, dar risada. Sabe esse tipo de amizade? Talvez o tipo de amizade que você mais tem? Pois bem, de uma certa forma, eu estava cercado de pessoas, de, entre aspas, amigos. Mas, ao mesmo tempo, cada vez mais eu sentia uma solidão, algo que eu não conseguia naquela época realmente compreender o que era. Mas eu não me sentia realmente completo. Parecia que algo faltava na minha vida. O que aconteceu? Eu acabei entrando numa fraternidade. Algo que aqui no Brasil não é muito comum, mas lá nos Estados Unidos é algo presente em quase todas as faculdades. E nessa fraternidade, eu aprendi o que realmente é uma amizade, o que realmente é você superar a solidão de uma forma que poucos homens conseguem hoje em dia. Veja, quando eu entrei nessa fraternidade, eu tive que fazer várias coisas meio humilhantes, certo? Eu tinha que provar aos veteranos que eu era um sujeito confiável, leal a eles, que tinha honra, especialmente honra, que eu não iria, por exemplo, trair a confiança deles, pegar, por exemplo, a namorada de um deles, ser um talarico, ser um sujeito mentiroso e assim em diante. Então, nos primeiros meses eu tive que lavar banheiro, limpar vômito, literalmente, depois de festas. Nem podia participar das festas. Enfim, não era uma situação muito bacana. Eu já estava começando a reconsiderar. E aí aconteceu algo que mudou a minha vida. Talvez você já tenha passado por algo semelhante. Veja, eu sou um sujeito meio esquecido. Alguns diriam que eu tenho TDAH. Enfim, hoje em dia quem não tem, né? E acabei esquecendo de enviar um formulário extremamente importante para o Departamento de Imigração dos Estados Unidos. Até hoje em dia eu tenho uma certa vergonha de falar isso. Eu estava para ser deportado. Por esquecer. Quando chegou a carta dizendo, olha, você está praticamente para ser deportado porque você esqueceu de enviar X, Y, Z e assim em diante, eu obviamente entrei em pânico. Eu entrei, na verdade, numa certa depressão. Vou ser honesto com vocês. Com base no que havia acontecido, estava meio que na cara que eu ia acabar tendo que voltar para o Brasil, depois de tanto esforço para sair do país. E aí, num estado meio melancólico,
um dos meus colegas superficiais, que eu já havia feito amizade, chegou, me perguntou o que havia acontecido. E qual foi a resposta dele ao escutar a minha história? Deu risada. Contou para os outros e eu basicamente virei uma piada. Teve só um sujeito que chegou e tentou me ajudar da seguinte maneira: ah, você quer tomar uma cerveja e conversar sobre isso? Essa foi a ajuda que eu recebi. E aí, aquela solidão que eu já sentia anteriormente, ela se transformou em algo muito transparente. Eu conseguia ver o que realmente era aquilo. Eu podia ter essas pessoas ao meu redor, colegas para beber, para dar risada, fazer piada, mas eu não tinha parceiros. Eu não tinha pessoas que eu podia confiar. Não. Era tudo muito na brincadeira. E até um certo ponto da nossa vida, dá para você manter esse tipo de amizade sem muitos problemas. Mas para mim, foi ali aos 18 anos. Eu comecei a observar que não era o suficiente. E curiosamente, na fraternidade que eu estava, um dos sujeitos, do veterano mais popular, por assim dizer, que eu tinha um certo receio, já que ele era um sujeito meio hostil, sabe aquele cara que é um certo bullying? Então, ele meio que notou essa mesma melancolia na minha cara. Eu não consigo esconder. E ele me perguntou, o que aconteceu? Cheguei e falei, nada demais. Ele foi e retrucou. Não, me diz o que aconteceu, senão eu vou ter que te expulsar daqui. A gente não gosta de pessoa que fica escondendo segredinho. Me conta o que aconteceu. O que você fez? Se foi alguma mulher, eu não vou te expulsar, mas você é patético. Eu já estava pensando que foi aí um chifre, uma menina que deu um pé na bunda e tal. Eu cheguei e falei, não, é algo muito pior que isso. Tem a ver com uma possível deportação minha. Aí a cara do sujeito mudou na hora. Eu já pensei que ele ia começar a fazer um certo bullying, ia me chamar de burro, disso, daquilo, porque ele era, assim dizendo, o cara que todos, de uma certa forma, temiam, certo? Pelo menos os que tinham acabado de entrar na fraternidade. Ele era o mais, entre aspas, alfa, o mais respeitado. Já esperando o pior, né? Já quase que meio que abaixei assim a cabeça. Era um moleque. Ele olhou pra mim, muito sério, e falou assim, poxa, não fica assim não, tudo bem? A gente vai tentar te ajudar. Depois que você limpar aí, e eu estava limpando o escritório dele, literalmente, foi por isso que ele percebeu essa minha aparência, ele falou, depois que você limpar tudo isso daí, você manda pra mim todos esses formulários, todas as informações possíveis, e a gente vai tentar te ajudar. Eu falei, mas não tem como me ajudar. Eu fiz uma grande besteira. Como que eu não vou e não mando os documentos e simplesmente esqueço? Não é admissível, certo? Ele falou, foi um erro. Pior seria se você tivesse, por exemplo, ficado com uma namorada de um outro irmão da fraternidade. Tem coisa muito pior. Fiquei surpreso. Muito surpreso. Enfim, em questão de 2 semanas, o problema foi resolvido. Por quê? Um dos membros da fraternidade, um dos irmãos, tinha um pai que era um advogado muito conhecido, bem conectado. Eu não sei direito como que ele conseguiu, mas o problema foi resolvido. Apenas um coitado de um brasileiro que esqueceu de mandar o formulário porque é um autista, porque tem TDAH, enfim, eu não sei qual foi a desculpa, ou se foi necessário ter uma desculpa. O problema foi resolvido. Quando você tem conexões, quando você tem irmãos, quando você tem realmente amizades, é isso que você consegue. E foi ali que eu tive um clique na cabeça. Eu percebi, caramba, era isso que eu estava procurando, que eu não tinha. Eu não tinha
amigos de verdade, eu não tinha irmãos que eu poderia confiar com a minha vida. Eu tinha coleguinhas que a gente se unia para dar risada, beber e assim diante. E acontece que muitos homens, especialmente aqueles que são ambiciosos, aqueles que são, de uma certa forma, masculinos, que têm uma atitude mais masculina, que são mais inteligentes, a necessidade desse tipo de clube, vamos assim dizer. Eu vou usar uma palavra assim, um pouco mais explícita. A necessidade de fazer parte de uma tribo, de uma gangue, de uma máfia. Tá? De novo, é uma palavra meio complicada, mas é para vocês terem isso na cabeça de vocês. Conseguem enxergar? Conseguem enxergar ali o sujeito que faz parte do clã dos Peaky Blinders lá? Eu não sei direito todo o enredo do seriado, mas eu sei que é como se fosse ali uma certa gangue, uma certa máfia que eles têm. Né? Sabe aquela cena de vários homens unidos naquele clube muito exclusivo, em que todos eles são leais uns aos outros e que juntos concretizam projetos, fazem negócios, empresas, ajudam uns aos outros e assim diante? Esse tipo de amizade, de parceria, é algo que esses homens, talvez você aí, que está me escutando, que é mais ambicioso, inteligente, você precisa disso. É uma necessidade tua, praticamente biológica. Você pode pensar, ai, que absurdo, e não sei o quê. Veja, sabe por que muitos homens ficam nessa tristeza absurda em torno desse problema? Porque quando a solidão masculina é discutida, assumem que esse sentimento é simplesmente a ausência de alguém para conversar. Dizem, porque os homens não podem compartilhar os seus sentimentos com alguém. As mulheres, de uma certa forma, podem até lidar com a solidão, é óbvio. É uma condição humana que pode atingir qualquer gênero, qualquer classe social, enfim. Mas as mulheres tendem a ter um tipo de amizade que é bem diferente daquelas entre homens, certo? E quando eu menciono esse lado de que um homem ele precisa fazer parte de uma máfia, né, de um grupo de outros homens unidos, de uma tribo, as mulheres elas não têm exatamente esse tipo de necessidade de forma geral. É algo diferente. De tal modo que muitas buscam o quê? Realmente o suporte emocional. Aconteceu um problema, a garota vai e conversa com a amiga. Nossa, eu tô me sentindo isso, aquilo e tal. Se abre emocionalmente. Entre homens isso não acontece. Mas não é isso que a gente deveria ter. Não é isso que alguém deve esperar de uma amizade com outro homem. Ou pelo menos um homem que é mais masculino, certo? Não. Você tá com seus problemas emocionais e tal. Um homem mais masculino vai chegar para você e falar assim, tá, bacana, conversa com a sua mulher, com a sua terapeuta, entendeu? Porque eu não sou seu psicólogo aqui. Agora, se você quiser uma certa ajuda em determinado problema, eu posso ver o que eu posso fazer para te ajudar. Né? É assim que funciona. A amizade masculina que eu, por exemplo, obtive por intermédio da fraternidade que eu fui iniciado, ela agia em que sentido? Bom, você tá tristinho, o problema é teu, entendeu? Isso aí você lida sozinho. Agora, se você tiver um problema sério no teu negócio, na tua família, sua mãe precisa de um médico bom, você não sabe onde tem. Você tá com isso, você tá com aquilo,
Todos se unem para ajudar a resolver o problema concretamente. E no meu ver, tá? Eu acho que isso é mais importante do que ter suporte emocional. Que suporte emocional, meu querido? Por exemplo, se você está desempregado, é lógico que você vai ficar triste. É lógico que você vai ficar ansioso, pensando, caramba, eu não sei se eu vou conseguir pagar minhas contas. Não é mesmo? Agora, você quer um amigo que chega e fala assim, poxa, eu vou tentar encontrar um emprego para você, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ou você quer um amigo que chega e fala assim, ai, que triste, fale um pouco aqui comigo para você se sentir melhor. Não, cara. Você quer o problema resolvido. E muitos homens não têm isso. Não tem essa rede de parceiros, de irmãos, que não só vão contigo tomar uma cerveja, dar risada, óbvio que também fazem isso, mas que se ajudam, entende? Pelo contrário. Veja como a ideia de uma amizade masculina, ela é distorcida atualmente. Você vê em filmes, você tende a acreditar, pelo menos muitos homens acreditam, que é basicamente um grupo de homens que se une para dar risada, para falar de um determinado assunto, para falar da vida dos outros e ponto final. O principal foco é enxergado como o entretenimento, certo? Como, eu só gosto daquela pessoa, né? Eu gosto dele, meu amigo de coração, a gente dá risada, a gente vai na balada junto. Não. Entendeu? Não é um oportunismo cínico, não é isso. É que, além da questão lúdica, além de ter amigos para dar risada, para ir num bar, numa balada, enfim, viajar. Além disso, vocês se unem para concretizar projetos, para fazer isso, para fazer aquilo. E por que isso é tão importante? Veja, não é óbvio. Um sujeito mais inteligente, ele tem essa necessidade de encontrar um clube, de encontrar como eu descrevi, uma gangue, uma máfia. Por quê? Porque ele observa que se ele quiser qualquer grande feito nessa vida, ele precisa de outras pessoas. Ele precisa de outras pessoas competentes como ele. E que, juntos, eles conseguem criar grandes coisas. Sozinho, você pode até conseguir uma coisa aqui ou ali, mas não tanto. O sujeito bem conectado, ele pode não ser o mais talentoso, mas ele às vezes consegue muita coisa. Por quê? Porque ele se une a outros sujeitos que podem ser muito talentosos, meio talentosos, mas que acima de tudo ele pode confiar. E hoje em dia, a commodity mais rara é a confiança, é a lealdade. Você aí que está me escutando, se você é um desses sujeitos que não tem esse tipo de amizade que eu tenho um sujeito que se eu ligar 3 da manhã, o sujeito vai e me ajuda no que eu precisar. No que ele conseguir me ajudar, né? Que também não é como se fosse Deus. Você vai lá e fala, olha, eu quero que você, me dê 30 milhões de dólares em 10 segundos. Não é assim, né? Agora, o sujeito, dentro da capacidade dele ali, vai me ajudar. Você tem alguém assim? Você tem amigos assim? Eu tenho. Vários. Posso não ter amigos de ficar indo em balada, enfim, essas questões lúdicas, mas eu tenho para mim o que é o mais importante. Você que não tem, eu te pergunto, numa situação de emergência, numa situação em que você está desesperado, para quem você ligaria? Quem te ajudaria? Vou colocar a questão de uma forma diferente. Será que você ajudaria um desses colegas que você às vezes tem relacionamentos e assim em diante? Né? Então, essa solidão masculina, no fundo, é muito mais do que não tenho alguém para conversar. Se você quer conversar com alguém, é só você entrar na internet.
Você vai encontrar lá um grupinho no Twitter, no Telegram, para conversar sobre o assunto que você gosta. Certo? Não é isso. Para muitos é fazer parte desse grupo. E se você olhar a história da humanidade, o que os homens faziam? Geralmente, eles se uniam em grupos e iam caçar, e iam guerrear. Certo? O tipo de amizade que nós, por milênios, desenvolvíamos, envolvia exatamente isso. Você tem ali os seus irmãos de batalha, para usar um termo aí de um influenciador conhecido, não tenho aí meu apreço por ele, mas essa descrição ela é muito boa. Um irmão de batalha que, se você está sendo atacado nas costas por um inimigo, ele vai estar lá para salvar a tua vida, entendeu? Esse tipo de amizade masculina foi a regra ao longo da história da humanidade. Certo? A questão das mulheres é diferente. Por quê? Pode ser que atualmente elas não façam isso, mas por milênios, enquanto os homens caçavam, enquanto os homens faziam XYZ, destruíam cidades, saqueavam, as mulheres ficavam em suas casas cuidando dos filhos, enquanto que os homens estavam naquela situação que eu acabei de descrever, não é mesmo? Agora, se você observa o momento atual, as amizades masculinas são infantis. Não é que o sujeito precisa ir guerrear, cometer atos violentos. Não é isso. Mas é esse senso de você pertencer a um grupo que você pode confiar a tua vida e saber que eles não vão trair a sua confiança. É muito difícil isso, né? Mas quando você faz parte, por exemplo, de uma fraternidade como a que eu fiz, como a que eu tenho, o que acontece? Se um sujeito trai a confiança do outro, todos os outros não vão gostar do que aconteceu. Então o sujeito, se é um cara mal intencionado, ele vai pensar 3 vezes antes de ser um sujeito mau caráter, não é mesmo? Agora, numa amizade que funciona na base do álcool, das drogas, enfim, só de questão lúdica, não que seja errado isso, não estou fazendo uma questão moral aqui, tá? Faça o que quiser. Quer ter amizades e ir para balada, tudo bem. Mas sem essa outra questão. Se você não tiver um grupo como aquele do Peaky Blinders, como aquele do Clube da Luta, como aquele de qualquer filme de mafioso, que todos vocês entram num ambiente, todos observam, tem ali no grupo uma certa hierarquia, tem o líder ali, o líder que não é odiado pelos outros, que tem competição, não. Ele é respeitado, ele determina algumas ações, os outros estão ali ao redor, protegendo não só eles próprios, mas o grupo inteiro. Eles entram num ambiente, todo mundo percebe que é, por assim dizendo, uma tribo, é um clã. São homens leais uns aos outros. Você observa isso muito claramente em baladas de, assim dizendo, classe média alta para cima no Brasil. Quando você vê alguns camarotes que são, às vezes, comprados por membros de facção, e isso realmente acontece. Eu já tive aí algumas experiências na vida e, enfim, teve uma vez que eu estava conversando com um cara, ele estava lá com um grupo de amigos, acabei descobrindo que o sujeito era membro do PCC, certo? Eu fiquei meio assustado no momento, mas eu notei que a atitude entre eles era a mesma que eu tinha com a fraternidade que eu fazia parte. A minha fraternidade que eu fazia parte, a fraternidade que eu tenho hoje, não tem nada de criminoso. Mas o tipo de relacionamento
o tipo de confiança que um tem no outro, era algo semelhante. Enquanto que outros que estavam ali nos outros camarotes e assim em diante, às vezes eram esses, entre aspas, colegas que se juntam só para ficar doido, só para ficar competindo um com o outro, de quem pega mais mulher e esse tipo de coisa imbecil. Enquanto que nesses grupos fechados, e eles são fechados por uma boa razão. Por que eles são tão fechados e exclusivos? Porque eles precisam da confiança. Um sujeito diferente, um desconhecido, um estranho, ele tem que comprar a lealdade do grupo, em termos de mostrar que ele é confiável, que ele não é um sujeito subversivo, que quer infiltrar aquele grupo para fazer certas coisas ruins, que vai, como eu disse, trair a confiança de alguém ali dentro. Então é por isso que há uma, assim dizendo, uma barreira muito forte. Agora, se você não tem um grupo desses, e eu não estou falando aqui para você cometer crimes, não tem nada a ver com crime, tá? Não. No meu ver, é o contrário. Não faça nada ilegal, tudo bem? Mas se você não tem esse grupo de homens que você integra, não precisa ser necessariamente o líder. Tá aí uma outra questão, né? Veja, a gente é educado ao longo de décadas no nosso sistema educacional que chega e coloca hierarquias como algo ridículo, como algo que nunca deve existir. E é por isso que muitos não conseguem fazer parte de um grupo do tipo. Por quê? Porque para um grupo desses funcionar, uma hierarquia é essencial. E aqui nós estamos falando de uma sociedade secreta. Por exemplo, vocês devem saber, a maçonaria tem quantos e quantos graus? E não é só a maçonaria, até a sociedade secreta católica age de uma forma hierárquica. Você vê o mesmo com facção criminosa, você vê o mesmo com fraternidade de universidade, de fora de universidade. Tem o líder, tem ali o sujeito que é o vice-presidente e assim em diante. Por quê? Porque é assim que as coisas funcionam. Sem uma hierarquia, um grupo masculino não funciona. É só você observar. Quando uma gangue é presa, aparece na televisão, pode observar, se tem uma mulher, é geralmente uma parcela não muito grande. A não ser em casos aí raros da máfia das mulheres que faziam golpes e assim diante. A não ser essas raras exceções, geralmente são homens que integram. Por quê? Porque o homem ele tem essa tendência natural a aderir, a criar, a respeitar sistemas hierárquicos. Está na nossa definição ontológica, certo? Se você for entrar na metafísica, assim como na própria biologia, você pode ver pela ótica da ciência moderna ou da filosofia clássica, ou da metafísica tradicional, ou dos símbolos ao longo de milhares de anos em centenas de civilizações diferentes. O homem ele se apega à hierarquia. O feminino em si, pela horizontalidade, ele é mais igualitário. Enxerga de forma negativa essa hierarquia. Inclusive, até mesmo se dissolve naturalmente num grupo de mulheres. Pode até ter uma que é a líder, que é a mais bonita, que é a mais popular, mas não é o mesmo esquema assim, de pirâmide que nós vemos em grupos masculinos. Certo? Agora, tem muitos homens que, além de lidar com essa questão, com essa solidão de não fazer parte de um grupo do tipo, quando recebem uma oportunidade, um convite indireto, independentemente do lugar, tá? Independentemente do grupo, desde um grupo formal, como uma certa ordem esotérica, até uma facção, até um grupo de amigos, vamos assim dizer. Porque isso às vezes acontece. Né? Tem grupos de amigos que se conhecem, às vezes, em ambientes de negócio,
formam grandes laços, fortíssimos, na verdade, de confiança, de amizade. E aí o que acontece? O sujeito, às vezes, tem a possibilidade, mas por não respeitar a hierarquia, ele já quer chegar como o bam, certo? Eu tive que literalmente limpar a privada, eu tive que fazer coisas que, no meu ver, naquela época, eram humilhantes. Mas era para conseguir o respeito e lealdade daqueles que estavam lá em cima. E ao longo dos anos, eu que assumi a posição deles. Hoje em dia, eu posso ligar para eles, eles podem ligar para mim e nós nos ajudamos. Ou seja, no meu ver, compensou. No meu ver, se eu estivesse no lugar deles naquela época, eu teria feito a mesma coisa comigo. Eu teria obrigado o Newman de 18 anos de idade a limpar banheiro, a limpar vômito, porque além de uma certa forma, testar a lealdade do sujeito, você, sabe, cria uma certa disciplina. Ah, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto daquilo. Não. Você vai limpar vômito mesmo. Como acontece, por exemplo, no Exército. Eu esqueci de mencionar o principal exemplo, né? Esse mesmo tipo de lealdade existe no Exército. No Brasil aqui, é notório isso, certo? Você vê às vezes que surgem certas forças paramilitares, né, por exemplo, alguns policiais que acabam tomando o lugar dos traficantes em morros e assim diante, com as milícias. Por que isso acontece? Veja, eu tento analisar aqui antropologicamente. A confiança ali, a união, o grupo em si de militares unidos, a confiança ali é tão grande que se sobrepõe, por exemplo, à questão do resto da sociedade. Isso pode se tornar patológico, sim, mas de onde saiu o núcleo em si do grupo? Da onde? É de uma lealdade que um tem ao outro. Caso contrário, já teria um que iria denunciar, já teria outro que ia tentar vender para um inimigo, ia tentar, enfim, infiltrar e assim diante. Então, desde questões ligadas a organizações criminosas até a sociedades secretas que políticos fazem parte, certo? Todo político praticamente faz parte de uma sociedade secreta. Seja ela religiosa, esotérica ou não. Às vezes é só, entre aspas, um think tank. Eles só se unem umas 2 vezes ao ano, 3 vezes ao ano, para conversar, trocar ideia, discutir negócios, né? E esse networking é o cerne do poder deles. Não é mesmo? Então, se você for parar para pensar, essa sensação horrorosa que alguns homens sentem de, caramba, pode até ter amigos ao redor, mas o sujeito se sente ainda sozinho, ele se sente ali preso. De onde que vem aquela sensação horrorosa? Eu te respondo. É a impotência. É não ter poder. É daí que o sujeito começa a se sentir tão mal, tão para baixo. Ah, no fundo os homens querem um suporte emocional. Que suporte emocional? Se o sujeito quer suporte emocional, ele ainda é um jovem. Ele ainda é um adolescente. Entendeu? Homens passam por traumas? Sim. Tem problemas psicológicos? Sim. Mas não são amigos que vão te ajudar. Vá a uma psicóloga. Certo? Amigos, aqui eu me refiro a esses, vou falar irmãos, certo? Esses grupos que você deveria fazer parte. Você não deve esperar, vou aqui te dar um carinho no ombro. Não. Se o sujeito puder te ajudar, ele vai te ajudar a solucionar aquele problema. Entendeu?
E quando o sujeito, às vezes, integra um grupo, aí não tem lealdade. Quantos e quantos casos de amigos acabam talaricando, digo aqui de ficar com a mulher do rapaz? Quantos que não chegam e dão uma facada por trás? Eu mesmo lidei recentemente com alguns problemas do tipo, meio que calculados, né? Mas é o que mais existe. É o que mais existe. Inclusive, certo? Se você não integra um desses grupos e tenta pela primeira vez fazer isso, você vai encontrar pessoas que podem ser meio paranoicas, assim dizendo, no sentido de vão testar a sua lealdade constantemente. Por quê? Ainda mais se for um grupo fazendo grandes coisas, e não precisa ser algo criminoso, tá? Pode ser só negócios legais, certo? Como que o sujeito vai saber que você não diria um segredo corporativo para um concorrente, para um competidor, certo? Como você teria essa certeza? Entende? Então, você encontrará uma grande proteção, certo? Agora, se você não consegue ser leal nesse sentido, aí, meu querido, você não tem como obter isso. E curiosamente, muitos homens não compreendem essa base, entendeu? Eu vou finalizar da seguinte maneira. Assim como no passado, e aqui eu estou falando de milênios e milênios e milênios, nós homens nos uníamos para caçar, para fazer algumas coisas perversas de vez em quando, sim, saquear uma cidade, fazer umas coisas meio, né? Isso não podemos negar, entendeu? Está na nossa biologia. Se um homem não tem um sistema moral muito forte, meu amigo, é igual o Gengis Khan, sabe? É nesse sentido. É nesse sentido. Não sejamos hipócritas aqui, certo? Se nós não tivéssemos uma moralidade cristã, até o momento atual, diga-se de passagem, porque até os valores pós-modernos que nós temos, né? De, por exemplo, você chegar e falar, olha, é errado você tratar uma pessoa assim, 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 ainda se baseia na moralidade cristã, certo? Se nós não tivéssemos, meus queridos, nós homens temos uma tendência assim meio violenta. E por isso que eu chego e argumento no início desse episódio. É um dos maiores problemas do século XXI. Porque esses homens, quando eles se sentem assim, bom, se autodestruir é o menor dos problemas para a sociedade, entendeu? Se ele só se jogar da ponte é uma coisa. Alguns acabam fazendo coisas bem complicadas, entendeu? E eu não acho que isso é certo. No meu ver, seria correto o quê? Que eles conseguissem encontrar esses grupos, para ter aquela sensação de pertencimento, de você chegar e falar, caramba, eu tenho aqui o meu clã, igual dos filmes de mafiosos, do Peaky Blinders, é assim. Não vem falar que você não gostaria disso, meu querido, que está me escutando agora, tá? Se você não é uma mulher, se você não é um jovenzinho de 15 anos de idade, se você não é um sujeito com uma testosterona de 200 nanogramas por decilitro, entendeu? Se você tem realmente um pouquinho de virilidade, você não vem mentir pra mim, tá ok? Que homem não ia querer isso? Que homem não quer isso? Agora, como que a gente consegue dar pra milhões e milhões e milhões algo do tipo? Não acontece. E quando acontece, às vezes se torna realmente uma organização criminosa. E isso eu não acho certo, eu não acho bacana. Mas acontece. Por quê? Bom, o sujeito não encontra um grupo, um mecanismo social de iniciação na masculinidade, e é isso que no fundo muitas vezes acontece, certo? O sujeito que integra um desses clãs, uma dessas tribos, por assim dizer, ele é iniciado na masculinidade, no sentido que ele deixa de ser um garotinho que fica lá com a mãe e passa a ir junto com o pai, com o tio, com o vizinho, caçar, dominar um território, fazer isso, fazer aquilo, né? Então,
quando a gente não tem esses mecanismos sociais, o que acontece? Eu realmente gostaria de ter uma resposta, viu? Eu só sei que alguns homens que fazem atrocidades, tudo bem, que ficam realmente loucos da cabeça de uma forma pesada. Às vezes eles ficam dessa forma, fazem essas atrocidades, porque não conseguem lidar com isso que eu descrevi para vocês. Se sentem completamente isolados, imóveis, sem um grupo que eles podem pertencer e fazer algo nesse mundo. Porque como eu descrevi, sozinho, meu querido, você só vai ser o quê? Um escravo. Vai ser um escravo de trabalho. É isso. A gente se habituou a pensar que não é a mesma coisa que a escravidão, você ir trabalhar todo dia, ficar 2 horas no trânsito, no metrô e assim em diante. Mas ao fundo é. E assim, esse é o sujeito que mais está isolado desse tipo de perspectiva. O sujeito que tem negócios, que empreende, que tem oportunidades, por que ele consegue? Porque ele tem conexões, ele tem amigo aqui, tem amigo ali, ponto final. Tudo é mais fácil, entendeu? Tudo é mais fácil. Agora, quando o sujeito, especialmente é mais ambicioso, mais masculino, não tem isso, ele fica com ódio da sociedade, ele fica com ódio do mundo, da existência. E é por isso que a gente vê alguns absurdos por aí. Se o sujeito só tivesse ali um grupo que ele chega e fala, caramba, eu faço parte aqui do time X. Tá aí uma outra coisa. Por que torcida organizada é algo que é tão recorrente? Algumas que inclusive ficam violentas, não é mesmo? Por que isso acontece? Por que os homens integram aquilo? É basicamente isso. O cara quer chegar e falar, eu sou aqui do Corinthians. O outro chega e fala, não, eu sou do Palmeiras, e assim em diante. Por quê? É lavagem cerebral? Não, é uma necessidade praticamente biológica que nós homens temos. E o cara encontra ali um certo escape, uma certa manifestação numa torcida organizada. Às vezes tem aqueles clubes de moto e assim em diante. Agora, se o sujeito só tenta ignorar isso ou confunde as coisas, né? Confunde as coisas pensando que ele, na verdade, precisa de um amiguinho que vai ficar conversando sobre ansiedade com ele, sobre os probleminhas dele. Ele vai se ferrar, porque a maioria dos homens não vai ter paciência. E segundo, mesmo se encontrar um outro banana que fica só falando sobre isso, o problema em si não vai ser resolvido, certo? A mentalidade masculina, ela é assim, ó. Tá tendo aí problemas emocionais, você tá triste, tá com isso, tá aquilo, ok. Vamos resolver o problema. Como que resolve? Ah, mas eu tenho um trauma e tal. Tá, mas vamos pensar em alguma coisa aí que vai te tirar dessa tristeza. Como que a gente faz isso? É assim que a maioria dos homens mais masculinos pensa. Especialmente aqueles que são mais ambiciosos. Não de ficar, ai, eu tô... Não, entendeu? Como eu disse, se você quer isso, vai numa psicóloga, vai conversar com a sua mamãe. Mas muitos homens confundem uma coisa com a outra. Na internet o que você mais vê é o quê? Ai, sim, os homens se sentem sozinhos, temos um problema com a solidão masculina. Aí o que o sujeito chega e fala? Ai, a solidão masculina acontece porque nós vivemos numa sociedade machista onde os homens não ficam falando dos seus sentimentos para os amiguinhos. Meu querido, não está na nossa biologia isso daqui, não está na nossa questão ontológica, tá ok? A maioria dos problemas que nós homens temos, que são emocionais, só refletem um problema exterior que deveria ser resolvido, não tratando com uma conversinha, eu vou me abrir. Que se abrir, você tem que chegar lá e encontrar um emprego, conseguir arrumar uma outra mulher, conseguir arrumar o carro, isso e aquilo. Questão prática da vida, entendeu? Se o sujeito realmente tem um trauma pesado, por exemplo, eu tinha um colega lá nos Estados Unidos, e é colega porque ele não era da fraternidade que eu fazia parte, mas era um sujeito que eu respeitava muito, porque ele era veterano de guerra. Tinha estresse pós-traumático, PTSD. O negócio era pesado, dava um pouco de medo dele de vez em quando. Bom, primeiro,
Que preparo que eu ou qualquer outra pessoa vai ter para lidar com um trauma de guerra. Ele tem que fazer isso com uma psicóloga, o que ele fazia e faz até o dia atual. Agora, se fosse o caso de querer discutir sobre o problema, o que ele nunca requisitou, muito pelo contrário, ele provavelmente iria fazer isso com um outro colega que passou por uma situação semelhante, que talvez estava lá no Afeganistão, certo? Então, vejam como essa mensagem ideológica não condiz com a natureza masculina, certo? Não condiz. Então, assim, se você está me escutando, passa por essa situação sufocante, ache um grupo. Se existe uma oportunidade, corra e faça parte. Ainda mais se é um grupo com pessoas que você sabe que são respeitadas, que têm conexões com outras pessoas ainda mais bem-sucedidas e assim diante. Só assim você vai conseguir algo na vida. Não vai ser mandando currículo. Quem manda currículo é a plebe. Tá ok? Quem manda currículo é o quê? No máximo alguém de classe média. No máximo. Tá ok? Você nunca vai crescer dessa maneira. Ah, eu vou tentar fazer aqui tudo sozinho e sozinho eu vou conseguir muita coisa. Olha, se você for muito talentoso, talvez você consiga uma coisa aqui ou ali. Sim, é o quem indica que funciona. É aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no mundo inteiro. Aqui no Brasil é um pouquinho pior a situação. Quer dizer, melhor. Eu vejo como uma situação melhor. Porque se você não tem um quem indica, você pode acabar contratando um sujeito mal intencionado, um sujeito que você não confia. Certo? E eu já lidei com essa experiência. Eu já lidei lá fora com essa experiência de contratar um sujeito que tinha um ótimo currículo, mas moralmente era desprezível. Então, até eu mesmo, atualmente, sim, eu uso o quem indica nos meus empreendimentos. Por quê? Eu quero saber quem que eu posso confiar. Um dia desses, eu não vou falar, obviamente, o nome do sujeito, mas um aluno meu, um membro da fraternidade, ele estava tendo um problema seríssimo. Por quê? Num momento muito importante do negócio dele, que ele tem com outro membro da fraternidade, um dos funcionários simplesmente decidiu não responder mais, não aceitar a ligação. Eu cheguei e falei, meu cara, vai lá na casa dele. No caso, ele trabalhava remotamente. Vocês entendem a importância do quem indica? Existe um ódio das pessoas sobre esse termo. Porque é uma coisa injusta. Eu entendo. Se você vem de uma família pobre, né, você pensa, é injusto, porque eu trabalhei mais, eu estudei mais, eu sou mais competente. Tá, mas não é só uma questão de querer manter as coisas na família. É uma questão de ter confiança. Por ser, às vezes, primo do cara, por ser um amigo próximo, ele conhece ali a índole. Entendeu? Então, assim, se você faz parte de um grupo do tipo, não seja um verme, não seja desleal, especialmente aqueles que estão lá em cima, certo? Eu vou dar um exemplo aqui, e o sujeito vai escutar que eu sei, certo? Teve um sujeito aí, um moleque, né? É um moleque, por isso eu vou dar assim uma certa brecha, mas já está excluído do meu círculo. O moleque chegou e, além de ser desleal no sentido de ficar falando mal de mim, ainda chegou e ficou revoltado por eu chegar e bloquear ele em todos os lugares. Porque é isso que eu vou fazer. Eu não vou ficar atacando, eu não vou ficar perdendo meu tempo. O sujeito se demonstra ser desleal, eu só corto os laços, ponto final. Mas aí começou a fazer escândalo, começou a marcar aqui, ali, chamar todos que podia chamar para tentar chamar minha atenção. Veja, o mais óbvio que você devia entender, esse garoto e todos vocês que ainda são jovens, é o seguinte: em nenhum momento você desrespeita aqueles que estão acima de você. Nunca. No ambiente de trabalho, numa ordem esotérica, num grupo de amigos. E sim, aqui eu estou falando até de grupos informais, tá? Se tem ali, entre aspas, o alfa que todo mundo respeita, você respeita ele também, certo? Se o sujeito é respeitado é por uma boa razão.
Se tem uma hierarquia ali estabelecida, se você não seguir ela, você vai ser excluído. Você vai ser excluído. Simplesmente isso. Então, se você já faz parte, para você se manter e crescer, compreenda a estrutura hierárquica e vá trabalhando de acordo com as regras do grupo. Entendeu? Agora, se em algum momento você for desleal, a maioria desses grupos vai te excluir na hora. E se você, além de ser desleal, começar a querer fazer showzinho, aí você não vai só ter um problema de ser excluído. Porque a primeira coisa é essa. É falar assim, tchau. Se você começa a encher o saco, o que acontece? Aí os outros membros falam, interessante. Às vezes um dia você vai precisar de um emprego, às vezes um dia você vai precisar disso, daquilo. Cuidado, certo? É assim que esses grupos operam. É assim que muita gente se ferra, muita gente perde todas as oportunidades na vida. Por quê? Porque não consegue compreender como o jogo funciona. Entendeu? Não adianta ficar revoltado. Isso é injusto. É injusto. É uma mentalidade plebeia pensar dessa maneira. Entendeu? É um sujeito que tem uma mentalidade de fracassado. Fala, porque todos somos iguais. Não pode tratar dessa forma. Igual no caso que eu dei pra vocês no início da fraternidade. Você pensou se eu chegasse e falasse, eu não vou limpar aqui o vômito, porque eu sou uma pessoa que tem tanta dignidade quanto o líder da fraternidade que eu fazia parte na faculdade. Não. Entendeu? Eu tinha que fazer aquilo e pronto, fiz. Foi ótimo, foi uma ótima experiência. Então, o que acontece? Pode ser doloroso na hora, mas é o tipo de dor que rapidamente você já vê os resultados. Como foi o meu caso. Você desenvolve essas parcerias, esses irmãos. E aqui eu não estou falando necessariamente da maçonaria, não sou um maçom. Mas de qualquer organização do tipo, você faz uma coisa, o sujeito, entre aspas, te deve um favor, ele retribui e assim diante. O plebeu, ele chega com aquela mentalidade mesquinha e fala, nossa, porque isso é uma amizade entre aproveitadores, entre gente que é oportunista. Não, é lógico que não. Tem, obviamente, a questão do entretenimento, tem, obviamente, o apreço que você tem por aquela pessoa, você gosta do sujeito, mas além de vocês terem uma afinidade, vocês se ajudam, é algo mútuo. Não é um parasitismo, no sentido de que o sujeito só pede e nunca te dá nada. Não. E tem algumas pessoas que acham que essa é a lógica certa. Que todos devem a elas alguma coisa. O contrário, às vezes, pode ser o que você observa. Ou seja, ficam te parasitando, querendo de ti, sem te dar nada. Isso é errado. Ou então, o mais comum, ninguém dá ao outro nada. Fica só, de novo, naquela questão lúdica. Vamos ficar saindo para encher a cara? Vamos encher a cara, pronto. Só isso. Entendeu? Não que você não possa encher a cara com seus irmãos desse grupo. É lógico. É lógico que você pode. É até bom, porque você cria confiança ali. Tem grupos que levam para um extremo, né? O cara, para ver se você é confiável ou não, quer te ver ali trilouco, extremamente bêbado, às vezes até jogam droga, porque o cara quer saber quem você é. Você é um sujeito que quer integrar, por exemplo, uma organização realmente poderosa, e aqui eu estou falando assim, acima da maçonaria por uns 10 graus acima, certo? Aquelas organizações inomináveis. Aí você, para demonstrar a sua lealdade, se você já não nasceu numa determinada família, bom, aí, meu querido, você vai ter que realmente, às vezes, se submeter a algumas coisas complicadas. Caso contrário, você não vai conseguir subir ali aquele degrau. Por exemplo, tá? Vou te contar aqui um segredinho. Não precisa acreditar. Se você não acreditar, não faz mal. Pode perguntar para outra pessoa que já teve essa experiência, tá?
Se você conhecer alguém que já trabalhou como um fundador de empresa no Vale do Silício, ele talvez confirme, mas talvez seja um pouco inacessível um cara do tipo para alguns de vocês. Agora, eu posso lhes dizer, como alguém que já teve uma experiência nessa indústria, acredite você ou não, eu posso lhes dizer que depois que um negócio é fechado, por exemplo, depois que você recebe dinheiro de um determinado investidor, é quase que uma tradição. Logo depois o cara vai, abre assim uma certa cartela e te convida para usar certas substâncias ilegais. Uma específica bem branca e assim em diante. Certo? Por quê? Os dois ali estariam cometendo um crime nos Estados Unidos ainda mais grave do que no Brasil. Certo? Às vezes colocando mulheres no meio. Por que eles fazem isso? É só para curtir, para aproveitar? Não. Tem também um aspecto de criar confiança. Entendeu? Tem algumas ações, assim, aí no meu ver, eu jamais me submeteria a coisas do tipo, mas quando você vê aqueles casos mais extremos de pessoas que são famosas e existem rumores aí de que iam numa ilha de um sujeito chamado Epstein alguma coisa, sabe? Então, às vezes o sujeito, para conseguir provar que ele não trairia a confiança de XYZ, faria algo como aquelas pessoas na ilha daquele Epstein, para que determinadas pessoas pudessem usar como chantagem caso fosse necessário, certo? Isso existe. Para mim, assim, já é um limite que eu não jamais aceitaria, para mim é desprezível. Mas esse é o mundo do poder, certo? Se você for pensar pragmaticamente, não estou falando em termos morais, mas pragmaticamente, o mecanismo faz sentido. Certo? Se você quer ter uma pessoa na tua mão, ter a certeza que ela jamais vai trair tua confiança, pega ela fazendo a pior coisa possível, imaginável, filma e pronto, a pessoa vai estar na sua mão para sempre, certo? Agora, né, eu não acho que os fins justificam os meios nesse sentido. No entanto, né, no meu caso foi limpar vômito. No meu caso foi ficar bêbado às vezes com os caras lá da fraternidade, falar de questões às vezes mais íntimas, chegar e falar, por exemplo, quando eu tinha lá uns 16 anos, tive uma namoradinha, levei um chifre, aí todos dão risada, tal, enfim. Esse tipo de coisa, sabe? Se abrir dessa forma, vai criando lealdade, confiança e assim em diante. Entendeu? Agora, se você não tem acesso a um grupo desses, tente encontrar um. Caso contrário, se você é um homem mais masculino, e se você está me escutando, é bem provável que você seja, cara, boa sorte, tá? De novo, eu realmente não acho que é uma questão só de não ter pessoas ao seu redor. Não falo de questão pessoal. Eu falo porque todos que eu conheço, da minha fraternidade que eu tenho atualmente, e como que eu entro? Bom, não é tão simples assim, né? Ainda mais depois do que eu passei nas últimas semanas aí, eu tô bem restrito. Eu vou abrindo para os alunos lá do Liberdade VIP, mas é com muita cautela, entrevistas, análise de, enfim, várias coisas. Mas, por exemplo, surge na sua faculdade um grupo do tipo, certo? Às vezes você pode fazer parte de 2 grupos, desde que eles não sejam, né, competidores, certo? Você pode até fazer uma conexão de um com o outro, isso é até uma oportunidade, porque é um interesse, geralmente. De novo, desde que não seja uma competição direta, né? Se você faz parte do Opus Dei, não vai fazer parte da maçonaria e vice-versa, né? Assim, quer dizer, mais ou menos, enfim. História complicada. A questão que nos importa, meus queridos, é que se você não tem um grupo do tipo, se você não tem aí um clã
como aquele do Peaky Blinders, como aquele do Godfather, até o Walter do Breaking Bad. Se você prestar atenção, né, você pode falar, ele fez tudo que fez porque ele queria dinheiro. Tá. Mas chegou num momento ali que ele estava fazendo por fazer, certo? E aquilo ali ficou claro. Não era bem no sentido do grupo que eu estou descrevendo aqui, mas meio que era, porque era o Jeff, eu não sei o nome do drogado lá que ajudava ele. E tinha toda a rede de influência dele, assim em diante. Começou a cada vez mais ser uma questão de, por assim dizer, jornada do herói. O resumo da ópera é esse, certo? Muitos desses homens se sentem isolados, se sentem tristes, porque eles querem isso. A jornada heróica. É isso que nós, homens, gostamos. Pode observar, desde criancinho o garotinho tá lá vendo filme de super-herói, mas não é pelo filme de super-herói que ele desenvolve esse anseio. Tá no nosso coração. A gente adora isso, entendeu? O homem adora fazer besteira, como de, por exemplo, né? Por que tanto homem morre fazendo besteira de, sei lá, se jogar da ponte pensando que só vai mergulhar? Teve um cara aí que apareceu recentemente, o sujeito se jogou de uma ponte de 50 metros de altura. Você pensa, como que um retardado faz isso? Bom, tem uma questão da diminuição do QI brasileiro, isso é real. Porque é uma demonstração de falta de cognição absurda, não é mesmo? Agora, uma outra parte é essa necessidade de, sabe, se colocar na posição de um herói, do sujeito que vai e desafia os limites. Aquela posição do São Jorge, que está lá num cavalo, matando o dragão, só que, óbvio, aqui de questão simbólica, uma questão metafórica, não é mesmo? Então, no fundo, é isso. Só que você não consegue se colocar nessa posição sozinho. É muito raro, é muito difícil. A não ser, por exemplo, com artistas, a não ser com um sujeito que é muito introvertido e com essa introspecção se enxerga de uma forma tão visível que ele consegue sozinho, a não ser em casos raros, né? A aventura heróica em si, ela exige pessoas ao redor, ela exige seus parceiros, né? Pensa aí em grandes sagas, pensa aí até no Senhor dos Anéis, certo? No Harry Potter, você pode pegar quantas referências literárias você quiser, inclusive aquelas da Grécia, da Roma antiga. Você vai ver o grupo em si, você vai ver o clã. Em algumas partes do mundo, essa questão tribal é muito mais forte que em outras. Por exemplo, se você pegar os povos germânicos, nossa senhora, não é mesmo? Tem gente que acha que o bigodinho lá ele surgiu do nada e foi uma questão de... Não, o alemão ele meio que adora essa questão tribal, né? E não é à toa que o Jung chega e fala que ali estava um acordar de um arquétipo que estava dormindo. Eu não gosto dessa ideia de arquétipo, mas enfim, eu acho que essa explicação ela é boa, porque, enfim, tem certos povos e pessoas que, né, têm essa descendência que parece que está no sangue do sujeito. Ele precisa ali fazer parte de algo do tipo. O italiano ele é assim. Eu falo de experiência própria. Não é só filme de Hollywood que criou esse estereótipo do mafioso italiano. Não, isso é real. Você entendeu? Você vê já a história do Império Romano, já ali você começa a observar como que as famílias aristocráticas agiam, com todas aquelas conspirações de poder, isso e aquilo e tal. E você observa o desenvolvimento ali daquela região, gira em torno desse tipo de coisa, certo? Então, para alguns é mais complicado que para outros, talvez. Mas uma coisa é certa. É uma necessidade que, se o sujeito desenvolve um lado mais, assim, dizendo, como eu disse, masculino, tem uma tendência mais guerreira, um sujeito que não consegue só ser um drone de trabalho, um escravo de renda e acabou, assim, é difícil. É realmente difícil. Tudo bem? Quando surgir uma oportunidade, não joga ela fora.
Se você ainda não encontrou, vá atrás. Vá atrás. E aqui eu não estou falando para você fazer X, Y, Z, entrar no meu, entrar na maçonaria, entrar no Opus Dei. Não, não. Pode ser até um grupo informal. Tenha amigos que não são só amigos, que são teus irmãos, que você pode confiar. E isso está além de uma questão ideológica. Às vezes pode funcionar como um estímulo, mas não é uma questão ideológica, não é nem questão política. Poder não tem nada a ver com isso. Essa é uma ideia da plebe, entendeu? Um grupo de extrema esquerda e extrema direita. Quem fica se organizando dessa forma é um coitado. Não vai conseguir poder de verdade, entendeu? O poder verdadeiro, no mundo que a gente vive especialmente, ele não se desenvolve em torno de questões ideológicas. Podem ser questões espirituais, sim. Podem ser questões religiosas, sim. Mas até nessas duas últimas, às vezes a situação é meio complicada. Porque, por exemplo, eu tenho irmãos de fraternidade que são de religiões completamente diferentes das minhas crenças, mas são um sujeito que tem uma conexão de sangue comigo, certo? Que eu sei que o sujeito, em qualquer momento, me ajudaria assim como eu ajudaria ele. Então, é fácil você confundir uma coisa com a outra. Pensar, por exemplo, né? O sujeito faz parte do meu grupinho de Twitter e é o que mais importa. Ou então, ele é um sujeito que é da mesma religião que eu, logo um sujeito desse grupo que eu posso fazer parte, não sendo da minha religião, eu vou colocar aquele que é da minha religião acima do meu, entre aspas, irmão de fraternidade, enfim, qualquer grupo que você faça parte. Até às vezes um amigo próximo, certo? Porque tem algumas amizades que se desenvolvem e se tornam nessas parcerias que eu descrevi para vocês. Bom, você pode ter uma grande, grande, grande decepção. Grande, como eu tive, como vocês terão. É uma certeza. Tá? Se você se norteia com base nessas descrições, é só o sujeito chegar e falar: eu faço parte da tua ideologia, eu faço parte da tua religião, eu faço parte de XYZ. É fácil falar que você é Y, que você é Z. Agora, o sujeito ter o caráter, ter a lealdade a ti, pensar no teu bem-estar, pensar no bem-estar da tua família, querer te ajudar, tá ali quando você precisa, te ajudar a sair da mediocridade, do fracasso, do desemprego, entendeu? Tá muito além do verniz que você se preocupa. O que ele diz que acredita? Ferre-se, entendeu? Se o sujeito tá ajudando a tua vida, eu tendo a acreditar que é mais importante ver nesses termos do que ficar se apegando à superfície, honestamente. Porque, de novo, é muito fácil falar que você é XYZ. Ser uma pessoa íntegra, ter internamente valores concretos, ser uma pessoa realmente confiável, que tem boas intenções, que tem os mesmos objetivos que você, e aqui não são só objetivos abstratos como a defesa da verdade. Alguns cristãos falam: o que importa para mim é achar irmãos que vão lutar pela verdade absoluta que a igreja nos dá. Bonito, bonito, muito bonito. Agora, se você só colocar nesses termos, o que mais vai ter, serão pessoas, primeiramente, infiltradas. Segundo, o sujeito pode falar que luta por isso, mas é um cara preguiçoso, é um cara vagabundo, é um cara desonesto, que só quer saber de se aproveitar dos outros, entendeu? Enquanto que se você tivesse uma verdadeira amizade com um sujeito que fosse de uma religião diferente da tua, eu vou pegar aqui um exemplo provocador, hein? Provocador. Vamos supor que você tivesse um colega espírita,
certo? Não sou espírita, mas conheço vários espíritas. Minha visão sobre o espiritismo, assim, não acho tão interessante. Mas eu não só respeito os espíritas, como esses meus amigos que eu tenho, que são também meus parceiros, por assim dizer. Poxa vida, entende? O cara tem um coração absurdo, tem uma bondade interna, assim, pouquíssimas pessoas que eu já conheci que são assim. Entende? Se eu ficasse julgando só, porque o cara vai lá no centro e tal, e não vai aqui ou ali, bom, aí seria muito, muito fácil se enganar, vamos assim dizer. Né? E é óbvio que tem outras formas de você selecionar, saber se a pessoa provavelmente tem um bom caráter ou não. Tem outros atributos aí, certo? Alguns que são estereótipos, mas que são verdade. E aí eu vou deixar no ar, certo? Mas às vezes usando só o seu faro, o seu instinto, você consegue ver. Esse sujeito aqui parece que presta, esse outro aqui não presta, entendeu? Mas assim, mesmo assim você tem que ainda testar. Teste para não se arrepender. Tudo bem? Encontrem uma máfia, uma gangue. Não façam nada criminoso, por favor. É metafórico, tá? Um grupo que você, às 4 da manhã, pode ligar para um irmão teu, que ele vai te ajudar no que ele puder te ajudar. Eu tô aqui com o carro quebrado. Você vai ter alguém para te ajudar. Eu tô, sei lá, com um problema legal, não paguei impostos, ferrou. Um cara vai te ajudar. Se não for um irmão direto, vai ter alguém que vai conhecer alguém que vai te ajudar. Certo? Eu vou dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo recente. Né? Começaram a soltar aí uma tal intimação de que eu estaria sendo... eu seria preso pela Polícia Federal por crimes... Vejam só, crime de racismo. Racismo. É irônico. Homofobia. Eu quero saber quem. Tem membro da minha fraternidade que adora uma brajola. Entendeu? Só falar isso pode ser, não sei. Mas enfim, era uma terrível fake news. Terrível fake news no dia 1º de abril, né? Mas todos ficaram desesperados e não sei o quê, até algumas pessoas próximas. Enfim, eu nem conhecia o sujeito, né? Mas eu recebi uma mensagem falando assim, olha, eu fiquei sabendo de XYZ e tal, eu trabalho num lugar aqui que eu não vou falar para vocês. Nilman, não se preocupe, tá? Você não tá sendo alvo de ninguém, muito pelo contrário, a gente gosta de você e não sei o que lá. Enfim, um sujeito que não tem acesso a nenhuma rede de contatos ficaria desesperado com um bait, né? Um bait que eu nem sei se era humorístico ou para tentar desestabilizar o psicológico meu e dos outros caras que estavam lá. Na hora eu descobri que aquilo era fake, mas enfim, alguns talvez ficaram preocupados e tal. Mas, tendo uma boa rede, né? O sujeito que talvez me conheça, talvez não me conheça, chegou e falou, olha, eu acho que é muito improvável. E era uma fonte bem autoritária para falar isso. Até nesses momentos, naqueles momentos mais difíceis, entendeu? Vamos supor você aí. Né? Vamos supor que você... Alguma coisa aconteceu na tua vida. Você falou alguma coisa na internet, tá todo lascado e não sei o quê, não tem dinheiro para advogado. E aí, o que você vai fazer? Você vai chamar o seu amiguinho aí de Twitter, o seu amiguinho que fala que tem a mesma ideologia política que você? Você acha que ele vai te ajudar? Boa sorte. Boa sorte. Encontre grupos do tipo. Encontre homens. Mulher pode acontecer? Olha, é raro, né? Porque esses grupos, eles têm uma agressividade interna bem grande. É aquele bullying de homem, sabe? Vocês sabem do que eu tô falando. Igual que eu disse pra vocês aqui, o sujeito me fazia lá limpar o banheiro e tal. Depois eu fui fazer um novato fazer aquilo, certo? Não vou falar as outras coisas, nada que é libidinoso, graças a Deus. Mas assim, veja bem nesse sentido, certo? Veja no sentido que eu descrevi.
O grupo que vai abrir muitas portas para você. Sem isso, não vou falar que é impossível, mas se torna bem complicado. Entre nas minhas outras redes sociais se você ainda não entrou, se inscreva. E se você quer mais conteúdo, liberdade.vip. Um abraço.